Boa noite. Emergência de saúde pública em quase todos os municípios do Acre por causa das cheias dos rios. Com mais de 1 milhão de casos, o Brasil tem o dia D contra a dengue. Boa noite. Boa noite. Emergência de saúde pública em quase todos os municípios do Acre por causa das cheias dos rios. Com mais de 1 milhão de casos, o Brasil tem o dia D contra a dengue. Com a sobrecarga nos hospitais, o atendimento online se torna uma opção para pacientes com dengue, zika, chikungunya e viroses. Os Estados Unidos lançam milhares de refeições pelo ar para moradores da faixa de Gaza. Uma das maiores obras de engenharia do mundo completa 50 anos. A Pinacoteca de São Paulo celebra o centenário de Lígia Clark. E tem muitos gols do sábado nos campeonatos estaduais. O Jornal Nacional começa agora. Nestes primeiros 2 meses do ano, o Brasil acumulou mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue. Uma média de 16 mil infecções diárias. Com números tão alarmantes, o Ministério da Saúde comandou hoje um dia D contra a doença. O Ministério da Saúde alerta. 3 em cada 4 criadouros do mosquito da dengue estão dentro das casas. Por isso, hoje, em todas as regiões do país, muita gente ouviu o chamado. Agentes de vigilância em saúde saíram a campo para um mutirão contra o mosquito. As instruções são simples e todo mundo já ouviu. Limpar e não deixar nenhum objeto ou local com água acumulada. É onde as larvas do mosquito crescem. Dentro de cada casa, os agentes ajudam a identificar os locais mais perigosos e orientam os moradores. Mas antes de abrir a porta, uma atenção fundamental. Os agentes de saúde, que vão seguir nas próximas semanas com o trabalho de prevenção, sempre estão de uniforme e com identificação à vista. Seu Wagner é morador de Belo Horizonte e sabe muito bem o que fazer antes de abrir o portão. Você tem o crachá aí? Tá na mão. Beleza, vou abrir. Um minutinho só. Você tem a sua identidade também, por favor? Tenho. Em Porto Alegre, 100 agentes da Vigilância em Saúde e voluntários identificados por um colete azul orientaram os moradores a não deixar pratos e garrafas com água parada. Aqui a gente vai deixar Vamos conversar aqui, deixar um folhetinho para ti. Ah, tem uma página aqui legal. Tem uma já. Agora com orientações sobre a dengue. Em Curitiba, a prefeitura aproveitou o dia D para intensificar a coleta de entulhos. Por onde passavam, os agentes já aplicavam larvicida nos focos do mosquito. Mas é na conversa com os moradores que vem a principal lição. Tem que cuidar, se cada um cuidar do seu lugar, eu acho que isso não vai proliferar mais. Eu acredito. Né? Na cidade de Santos, em São Paulo, as imobiliárias abriram imóveis que estavam fechados. Agentes colocaram esses peixes, que se alimentam das larvas do Aedes aegypti, nas piscinas abandonadas. Uma força-tarefa com 60 profissionais de saúde foi montada para o combate ao mosquito da dengue em Sol Nascente, que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. Para monitorar as áreas de mais difícil acesso, foram usados 3 drones. Eles sobrevoam as casas e verificam, por exemplo, se é identificada alguma caixa d'água aberta. A equipe vai até o local para adotar as medidas preventivas. Outro foco do dia D foi a vacinação. Por enquanto, o Ministério da Saúde está oferecendo um imunizante para crianças de 10 e 11 anos. No Rio de Janeiro, a campanha foi no Largo do Machado. Em Londrina, no Paraná, as crianças de 10 e 11 anos que foram a este shopping já saíram vacinadas. E em Palmas, o dia D de combate à dengue foi também o primeiro dia de vacinação. Só este ano, 258 pessoas morreram de dengue. Outras 651 mortes estão em investigação. Mais de 1 milhão de casos possíveis da doença foram registrados de janeiro até agora. Isso é 5 vezes mais que no mesmo período do ano passado. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou do dia D em Vitória, no Espírito Santo, e lembrou que o combate ao Aedes aegypti tem que ser diário. Não vamos ter só um dia D, vamos fazer que todo dia seja um dia de cuidado e proteção da saúde. A luta contra a dengue é de todos.
Em Fortaleza, a campanha de orientação foi levada para um dos principais terminais de ônibus da cidade. Um mosquito gigante chamou a atenção dos passageiros para a importância do combate ao Aedes aegypti, que deve ser permanente. Eu faço minha parte, mas se o meu vizinho da esquerda, da direita não fizer, não adianta quase nada. Então, todos juntos na causa contra a dengue. Dengue na minha casa não tem espaço. Para tentar diminuir a sobrecarga nas unidades de saúde, algumas cidades estão implantando um serviço muito usado durante a pandemia: as teleconsultas. Para quem está sofrendo com os sintomas da dengue, atendimento sem sair de casa é um alento. O que eu posso te ajudar hoje? Que dia começaram os sintomas? A central de teleconsulta da Prefeitura de Belo Horizonte tem 7 médicos para atender pessoas com sintomas de dengue e outras arboviroses. O paciente deve estar cadastrado em um posto de saúde para fazer o agendamento. Nos 2 primeiros dias do novo serviço, as vagas para teleconsulta se esgotaram em apenas 1 hora. Vamos ter uma média de 100 a 120 ofertas de teleconsulta por dia. Caso seja necessário, a gente vai ampliar, como está sendo feito nos outros serviços da rede SUS-BH. As UPAs de Belo Horizonte têm ficado cheias como essa aqui, onde as pessoas aguardam horas só para fazer a triagem com um enfermeiro. Com a teleconsulta, a expectativa é diminuir essa espera, já que a videochamada é feita diretamente com um médico, que só recomenda a vinda do paciente a uma unidade de saúde para fazer exames agendados ou quando o diagnóstico é considerado mais grave. Depois de fazer a teleconsulta e receber a prescrição médica por e-mail, o Bruno só vai ao posto para buscar remédios e fazer um hemograma. Vai ser mais curto, até mesmo porque um agendamento, eu vou no horário marcado lá, fazer esse coleta desses exames e não vou precisar ficar lá 2, 3, 4 horas aguardando. Curitiba também oferece o serviço. A triagem é feita por telefone. Se o quadro for grave, o médico orienta que o paciente procure uma unidade de saúde. Depois do atendimento, esse caso suspeito, ele passa por uma ação da vigilância no bloqueio do território. É falado com todos os vizinhos ali na região que existe um caso de dengue, que tem que limpar o seu terreno, que tem muitas vezes aplicar algum produto, então tudo isso é feito também. O Ministério da Saúde diz que a experiência bem-sucedida da telemedicina na pandemia da Covid ajudou na reutilização do serviço e que ele colabora para desafogar as unidades de saúde. Às vezes, mesmo quando o problema não é completamente resolvido naquele momento, mas o fato dele receber a orientação, dele ter uma escuta, de um profissional poder apoiá-lo naquilo que ele, nos sintomas ou na dúvida que ele tem, já ajuda muito. Nesta época do ano, calor e chuva favorecem a proliferação não só do mosquito da dengue, mas também dos que são conhecidos como pernilongos ou muriçocas. Nem todo mosquito que anda pela casa é o da dengue. Na dúvida, a Ângela tenta se proteger de todos. É repelente, é álcool perfumado, é aquele cheiro que espanta os pernilongos. Tem que usar tudo, né? A filha dela já pegou o dengue e também está preocupada. Na minha casa mesmo, a gente não sabe se é da dengue ou é o pernilongo, porque é um monte. De um dia para cá tá cheio. É só esse aqui, o Aedes aegypti, que provoca dengue, zika e chikungunya. Ele é preto com listras brancas nas pernas. A reprodução, em geral, é em água limpa e parada. Este outro mosquito marrom é o Culex, o pernilongo comum, chamado também de muriçoca, que se reproduz em água suja. Ele está associado à transmissão da filariose, conhecida como elefantíase, doença que, segundo o Ministério da Saúde, está em fase de eliminação como problema de saúde pública. O último caso foi em 2017 no Recife. O Culex também foi responsável nos últimos 5 anos por 7 casos confirmados de febre do Nilo Ocidental nos estados do Piauí e Tocantins. Em São Paulo, os agentes de saúde fazem ações para combater as 2 espécies de mosquito. No dia a dia, nem sempre dá para diferenciar um do outro só olhando. Até porque, de longe, os 2 são parecidos. Têm quase o mesmo tamanho e, quando picam,
podem provocar coceira na pele. Mas existem algumas diferenças. Ao contrário do pernilongo comum, o Aedes aegypti costuma atacar mais durante o dia, principalmente no início da manhã e no fim da tarde. E não adianta se guiar pelo som. Os dois fazem aquele zumbido. Esse barulho de bater as asas, vibrar as asas, todos eles fazem. E você só percebe quando está muito próximo de você. Como o Aedes aegypti voa mais baixo, costuma picar mais as pernas. Assim a gente não escuta o zumbido. Já o pernilongo tem hábitos noturnos e aparece bem na hora do sono. Só aparece à noite, né? Parece que adivinha que a pessoa vai dormir e aparece. Segundo os cientistas, o calor mais intenso provocado pelas mudanças climáticas aumentou a proliferação dos mosquitos. O acúmulo de lixo nas cidades é outro fator que favorece a reprodução. Tem muito plástico, lixo plástico nas cidades, as caixas d'água, as piscinas, casas abandonadas, muitas casas sem manutenção, mesmo coberturas de prédio, tudo isso, o mosquito se aproveita e prolifera em grande quantidade. A dona Leni não quer ver nenhum mosquito por perto. A senhora vê água parada onde? Ali em cima tem duas lajes aqui que a água tá cheia de bichinho assim, ó. A senhora viu com larva, com esse tipo de coisa, sem bichinho? Eu fiz o rapaz varrer. Ontem eu fiz ele tirar, né? A senhora sabe o que tem que fazer para evitar que tenha mosquito em casa? Sei, não deixar a água parada, né? Não deixar a plantinha com um vasinho cheio d'água, não deixar essas coisas assim, né? O governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública por causa das enchentes. Quase todas as cidades do estado foram atingidas pelos alagamentos. Rio Branco é a cidade mais afetada pela cheia. Neste sábado, o nível do rio Acre voltou a subir. Passou de 17,50 metros e os alagamentos afetam a vida de mais de 60 mil moradores. A dona Ana Lúcia mora em uma região perto da área central. Para sair de lá, só de barco? Só de barco, só de barco. Não tem outra opção. Essa é uma das principais vias de acesso a um dos bairros mais antigos aqui da capital. Por aqui, a água avançou e já impede a passagem de veículos. A Defesa Civil Municipal trabalha para atender os mais de 6 mil desabrigados que foram levados para escolas e o parque de exposição. Nós permaneceremos fazendo tanto atendimento nos abrigos, quanto também removendo famílias até o quando for necessário. Além de Rio Branco, a situação é considerada crítica em praticamente todo o estado. Neste sábado, o governo do Acre publicou, em edição extra do Diário Oficial, um decreto de situação de emergência em saúde pública. A medida vale para 19 dos 22 municípios do estado, incluindo a capital. O governo afirma que o decreto vai viabilizar a liberação de recursos para o combate às doenças que costumam aumentar após a cheia dos rios. Em Brasileia, o nível do rio Acre já saiu da cota de alerta. Agora, uma força-tarefa tenta liberar as ruas que ainda estão cobertas por muita lama e entulho. A gente sabe que esse é um processo que vai ser um pouco demorado, mas com certeza todo mundo dando as mãos, cada um podendo fazer um pouco, a gente vai conseguir sim reerguer a nossa cidade. Uma força-tarefa do governo federal, formada por diferentes ministérios, vai para o Acre na segunda-feira para dar assistência à população atingida pelas enchentes. Vamos saber se tem previsão de mais chuva amanhã para o Acre. Jaqueline Brasil, muito boa noite. Oi, Aline. Boa noite para você, para o Paulo Renato e boa noite para você também. Amanhã pode chover sim em todo o estado do Acre. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível do rio Acre ainda pode subir 35 centímetros nas próximas 24 horas em Rio Branco. E por isso, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais emitiu um aviso de risco muito alto para mais alagamentos. Entre amanhã e quarta-feira, deve chover 55 milímetros em Rio Branco, quase um quarto da média do mês inteiro. Só que os temporais, que são aquelas chuvas mais intensas em grande quantidade, devem atingir cidades do Amazonas e oeste do Pará. E essa área aqui, divisa de Mato Grosso com Goiás, Tocantins, avançando por grande parte do Nordeste até o norte de Minas Gerais. Pode chover bastante amanhã em Brasília, Manaus, São Luís e Teresina.
30 milímetros para um dia é muita água. Máximas de 28, 29 e 30 graus. Onde não há alerta de temporal, a chuva deve ser mais isolada. É o caso de Rondônia, Amapá, mesma condição para Mato Grosso do Sul, região sul e previsão de tempo firme no centro-leste do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em Vitória, máxima prevista de 30 graus, 31 em São Paulo, Goiânia e Porto Velho, 32 em Curitiba, Fortaleza e Belém, 33 no Rio, em Aracaju e 35 graus em Campo Grande e Boa Vista. A partir de segunda-feira, uma frente fria vai provocar chuva forte no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E na quarta-feira, o tempo deve virar em parte do sudeste, principalmente em São Paulo. Só que a chuva mais intensa e que ainda pode provocar alagamentos e deslizamentos ainda vai se concentrar no Nordeste, no Maranhão, Piauí, Ceará e interior de Pernambuco. E na região norte, no Amazonas e no Pará. As temperaturas permanecem altas em todo o país, nas áreas em laranja, claro e escuro, com máximas entre 33 e 36 graus. E em vermelho, no oeste e no Pantanal de Mato Grosso do Sul, temperaturas de até 40 graus. Boa noite para vocês, Aline, Paulo Renato. Obrigada, Jaque. Boa noite. Boa noite. Aviões americanos lançaram hoje do ar uma remessa de ajuda humanitária para os palestinos na faixa de Gaza. A carga, com 38 mil refeições, foi lançada por aviões militares dos Estados Unidos sobre a faixa de Gaza, na costa do Mar Mediterrâneo. A passagem dos aviões foi registrada por uma pessoa da praia, onde muita gente se concentrava na areia. França, Egito e Jordânia também já fizeram lançamentos aéreos de alimentos. A distribuição americana foi coordenada com a Jordânia e teve apoio de Israel. Este homem mostrava o pacote que conseguiu pegar na cidade de Gaza. Este outro diz que o que chega pelo ar não é suficiente para alimentar uma família. Segundo as Nações Unidas, mais de 570 mil pessoas em Gaza estão passando fome. É um quarto da população. Na quinta-feira, dezenas de palestinos morreram numa distribuição de ajuda humanitária no norte de Gaza. O grupo terrorista Hamas acusa Israel de atirar contra civis. E o exército israelense diz que as pessoas morreram pisoteadas ou atropeladas, depois que soldados dispararam tiros de alerta. Hoje, observadores da ONU afirmaram que encontraram muitas pessoas com ferimentos de bala. O novo ataque aéreo de Israel teria matado 10 pessoas e ferido 50 na cidade de Rafah. Os números são do Ministério da Saúde do Hamas. Fontes do governo Biden afirmaram que Israel concordou com um plano de cessar-fogo de 6 semanas que possibilitaria a entrada de comboios com ajuda humanitária. A condição é que o Hamas liberte reféns israelenses mantidos em Gaza, considerados vulneráveis, como idosos, doentes, feridos e mulheres. As negociações mediadas pelo Egito e pelo Catar devem ser retomadas amanhã no Cairo. O presidente Joe Biden disse essa semana que o governo americano está trabalhando para um cessar-fogo antes de 10 de março, quando começa o Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos. Milhares de israelenses terminaram hoje uma marcha que começou na quarta-feira, num quibutz atacado pelo Hamas em outubro passado. Depois de passarem por Tel Aviv, os manifestantes chegaram a Jerusalém no início da noite. Eles protestam contra a maneira como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta a guerra e pedem prioridade para a libertação imediata dos reféns. Países da CELAC, cúpula de países da América Latina e do Caribe, divulgaram uma declaração conjunta pedindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a libertação dos reféns do Hamas. Dos 33 chefes de Estado e de governo que participaram ontem de uma reunião da cúpula em São Vicente e Granadinas, 24, entre eles o Brasil, assinaram a declaração. No documento, os países consideram deplorável o assassinato de civis israelenses e palestinos e manifestam profunda preocupação com o que chamaram de situação humanitária catastrófica em Gaza. Um dia depois do enterro de Alexei Navalny, muitos russos seguem homenageando o maior opositor do presidente Vladimir Putin. Milhares visitaram o túmulo de Navalny no cemitério de Moscou e não se intimidaram com o forte esquema de segurança. O Kremlin tinha avisado que qualquer aglomeração em apoio ao opositor seria considerada ilegal. A mãe do advogado também foi ao cemitério. Navalny morreu há 15 dias numa prisão de segurança máxima na Sibéria.
O governo russo nega qualquer envolvimento. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 15 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. O julgamento terminou ontem à noite no plenário virtual. A maioria foi condenada por 5 crimes, entre eles golpe de Estado e associação criminosa. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão. Os condenados podem apresentar recursos ao próprio Supremo. Até agora, 116 pessoas foram condenadas por participar dos ataques à sede dos 3 poderes. Amanhã, os repórteres do Fantástico vão a um pequeno país da América Central que usou uma estratégia extrema para reduzir um dos mais altos índices de violência do planeta. El Salvador acabou de vez com as quadrilhas criminosas. Devoção católica, altas ondas, dinheiro virtual e um presidente que usa o boné para trás. Nayib Bukele decretou estado de exceção no país. O símbolo do governo dele, a maior penitenciária do mundo, para 40 mil detentos. Agora, temos nível de segurança de que países de Latinoamérica sonham. Gente muito pobre. Os pobres eram vítimas das quadrilhas. Agora são vítimas do Estado. As investigações que impediram atos terroristas no Brasil. Como brasileiros pretendiam fazer ataques contra a comunidade judaica aqui no país. E nossas equipes continuam acompanhando as buscas pelos fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. O Fantástico teve acesso com exclusividade ao depoimento em vídeo do homem que foi preso por dar abrigo e comida aos bandidos. Mandou pedir, eles pediram uma conta. Vou mandar 5 mil para você. Como funcionavam as oficinas dos helicópteros do crime? A manutenção era feita dentro de rios. Um frio de rachar, paralisante. Mas tem montanha que oferece tratamento VIP no planeta gelado. É natureza, é fantástico. Amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso domingo juntos. A seguir, a nova tática dos golpistas para se passar por bancos e aplicar fraudes. Os registros históricos dos 50 anos da ponte Rio-Niterói. Golpistas estão burlando o identificador de chamadas telefônicas para se passar por bancos e aplicar fraudes. Esta consultora de vendas de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que prefere não se identificar, pensou que a ligação era do banco. O número que apareceu no celular era o do call center, que ela tinha na agenda do telefone. A gravação exata com as mesmas opções, é a mesma opção, inclusive eu tenho gravado e eu ligo, é a mesma, é tudo igual. O golpista perguntou se ela tinha feito compras e pagamentos de boletos no valor de R$16 mil. Para cancelar as despesas e receber o dinheiro de volta, ela teria que transferir para outra conta corrente o mesmo valor. Eu não só perdi uma parte de uma poupança, mas como também foi compras no cartão de crédito, eu precisei pagar o cartão de crédito para não virar uma bola de neve. Tive que fazer um empréstimo para poder pagar. Nós recebemos o mesmo tipo de ligação. O número era igual ao do banco. Primeiro, a gente ouve uma gravação para supostamente confirmar uma compra pela internet. Do valor de R$ 4.790,00. Caso reconheça, digite 1 e realizamos a liberação da sua compra. Caso não reconheça, digite 2 e fale imediatamente com um de nossos atendentes. Discamos o número 2. Outro golpista atende e pergunta se fizemos a compra. Não, eu não fiz essa compra. Posso fazer o cancelamento? Pode sim. Depois disso, ele pediu a senha. Demos um número errado e ele desligou. Eu pedi para o senhor informar aqui na ligação qual seria a sua senha de transação, por gentileza. 0171. Senhor, a senha de transação ela contém 6 dígitos, senhor. Desligou. Especialista em crimes cibernéticos, o advogado José Milagre diz que as quadrilhas usam aplicativos para imitar o número dos bancos. Estes números que as pessoas recebem ligações que são idênticos, são iguais, são os números de instituições oficiais, eles são falseados por meio de programas e sistemas que permitem que eu altere o ID do originador de chamada, colocando inclusive o número de uma instituição financeira. Esta professora de São Paulo, que prefere não mostrar o rosto, perdeu R$72 mil no golpe. Ela recebeu a ligação de um número que parecia ser o do banco. Foi orientada a ir a um caixa eletrônico e forneceu os dados bancários.
Eu estava para trocar um veículo e simplesmente por isso que foi liberado aquele dia o dinheiro que eu já ia trocar. E no mesmo dia que foi liberado, eles acabaram com tudo em 10 minutos. A Agência Nacional de Telecomunicações disse que deve implementar em abril uma ferramenta para bloquear chamadas adulteradas. E a Federação Brasileira de Bancos alerta. O banco não liga utilizando esse tipo de número. O banco, ele sempre ele trabalha mais de forma passiva, aguardando que o cliente ligue para os números de suas centrais de atendimento. Então, se você receber uma ligação em que está se identificando como determinado banco, antes de qualquer ação, de qualquer passada de informação sobre suas credenciais bancárias, a recomendação é essa: desligue e ligue para o seu banco. 9 pessoas morreram em confrontos com a Polícia Militar em Goiânia. As ações foram ontem à noite em 5 pontos diferentes da cidade. Uma das abordagens terminou com 5 mortos e foi filmada por moradores. Segundo a Polícia Militar, as vítimas teriam cometido crimes e reagido à ação policial. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás não informou se a conduta dos PMs será investigada. A Polícia Federal prendeu 22 pessoas na terra indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com os investigadores, o grupo usava barcos para tentar acessar garimpos ilegais neste território. A ação, que contou com a Força Nacional de Segurança e a FUNAI, apreendeu uma arma, combustível e mantimentos. Os invasores foram levados para a Superintendência da PF em Boa Vista. Bombeiros encontraram hoje o corpo de um dos policiais militares que desapareceram ontem em um naufrágio num rio no norte de Mato Grosso. O corpo do sargento Eledione Barbosa foi localizado pela Força Tarefa, que conta com bombeiros, mergulhadores, helicópteros e cães farejadores. O soldado Jaderson Nunes Teixeira permanece desaparecido. Os dois fiscalizavam a região quando o barco teria sido puxado por um redemoinho de água e virado. Um servidor da Secretaria Estadual do Meio Ambiente também estava na embarcação. Ele nadou até a margem do rio e se salvou. 3 pessoas morreram hoje num acidente com um avião de pequeno porte na Bahia. O avião decolou de Barreiras, no oeste do estado, e caiu 40 minutos depois numa região de mata, perto da pista. Todos que estavam a bordo morreram. O piloto Lucas Corisco, à esquerda no vídeo, o empresário Jackson Bonfim e o filho dele, Matheus Bransford. Os corpos foram resgatados. Ainda não se sabe a causa do acidente. O CENIPA abriu investigação. Imagens inéditas guardadas no acervo da TV Globo mostram as obras e a inauguração de um dos maiores projetos de engenharia do mundo aqui no Brasil. A Ponte Rio-Niterói, que está completando esse mês 50 anos. Estamos passeando pela Ponte Rio-Niterói num registro inédito, guardado há 50 anos nos arquivos da TV Globo e recuperado recentemente. Essas imagens foram feitas no dia da inauguração, 4 de março de 1974. O Brasil vivia o período da ditadura militar. O primeiro carro a cruzar a ponte oficialmente levou o ex-presidente Emílio Garrastazu Médici. Uma multidão acompanhou tudo de perto. O engenheiro Carlos Henrique trabalhou na obra e viveu esse dia. O dia da inauguração foi uma coisa fantástica, né? Eu não consigo esquecer um negócio desse. Eu tinha 26 anos, hoje estou prestes a fazer 76, né? E eu me lembro como se fosse hoje. Houve uma grande festa de inauguração na Praça do Pedágio. Aquilo ficou lotado de gente, descomunalmente tanta gente. E na parte da tarde, voltamos lá na Praça do Pedágio e teve uma missa solene. Depois da missa solene, ninguém segurou a multidão. Todo mundo adentrou na ponte Rio-Niterói e veio até o vão central, né, a pé. A ponte foi construída com aço inglês. A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, veio ao Rio participar da cerimônia de início das obras em 1968. A presença da rainha Elizabeth e do príncipe Philip na Ponta do Caju assinala um novo marco para a história da Guanabara e do estado do Rio. Nas imagens registradas, operários que construíram a ponte aparecem sem equipamentos de segurança. E eram trabalhadores muito pobres, migrantes, porque vem também na leva de imigrações do Brasil daqueles anos 70 e 80, né, do final dos anos. E essa
essa ideia, né, de que que vai ter obra, vai ter oportunidade. A ponte tem 13 quilômetros de extensão. A estrutura dela está fincada lá embaixo, nas rochas da Baía de Guanabara. Pela complexidade de construção, a obra é considerada uma das mais importantes da engenharia mundial e foi erguida durante o milagre econômico brasileiro. A ponte, junto com suas obras irmãs, vamos por assim dizer, né, a Transamazônica e a Itaipu, tem essa vitrine da modernização, junto com a construção, né, de rodovias pelo país inteiro. O projeto de ligação entre o Rio e Niterói pela Baía de Guanabara já era um desejo antigo. Já no século passado, o grande Machado de Assis sonhou a construção de uma ponte que unisse as duas cidades. No reinado de Dom Pedro II, havia o plano de construção de um túnel subterrâneo para ligar as duas cidades. Hoje, a ponte Rio-Niterói está incorporada à paisagem da Baía de Guanabara e faz parte da mais longa rodovia brasileira, a BR-101, que liga o país do sul ao norte. Por aqui, passam cerca de 150 mil automóveis por dia, mais de 12 milhões de pessoas por mês. Isso aqui eu falo que é uma rodovia, que ela, na verdade, ela é uma grande avenida, né? Você vê de tudo um pouco, cara. Na verdade, como eu falei, isso aqui é uma rodovia viva. Você tem tudo, toda hora, todo momento. A seguir, os gols dos campeonatos estaduais. E a exposição de Lígia Clark na Pinacoteca de São Paulo. Futebol. Os campeonatos estaduais vão chegando às fases finais. Pelo Campeonato Carioca, Arrascaeta chutou de primeira para fazer 1-0 para o Flamengo contra o Madureira. Pedro deu um lençol no goleiro e aumentou. De falta, o zagueiro Léo Pereira fez o último. Com a vitória por 3-0, o Flamengo garantiu a melhor campanha da primeira fase do Carioca e foi campeão da Taça Guanabara. Penúltima rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e Santo André. Maicon recebeu o lançamento e fez 1-0. Yuri Alberto aumentou. Aí veio a reação do Santo André. Primeiro com o gol do Bruno Michel. Depois com o empate do Lohan. Mas aos 49 do segundo tempo, Pedro Raul fez o gol da vitória do Corinthians. 3-2. Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebeu o Guarani de Bagé. Pavon fez 1-0. Depois de fazer a jogada, Wilson Júnior empatou para o Guarani. No segundo tempo, o zagueiro Pedro Jeromel recolocou o Grêmio na frente. Pavão bateu bonito para fazer o terceiro. E Diego Costa bateu a falta com categoria. 4-1. Grêmio e Guarani estão classificados para as quartas de final do campeonato. Em Caxias do Sul, Juventude Internacional. Johan arriscou de fora da área. A bola desviou e encobriu o goleiro. Wesley fez o segundo. Jadson descontou para o Juventude. 2-1. Os times também avançaram para as quartas do Gauchão. Atlético Mineiro e Cruzeiro tinham jogos marcados para as 4h30 da tarde de hoje em Belo Horizonte. Cerca de 2 horas antes, torcedores dos dois times entraram em confronto em Contagem, município que fica na região metropolitana da capital e é distante dos estádios onde os dois times jogaram. Um homem de 28 anos morreu. Outras 2 pessoas foram baleadas e levadas a um hospital. 2 suspeitos foram presos. Em campo, o Atlético recebeu o Ipatinga pelo Campeonato Mineiro. Rubens aproveitou o cruzamento e cabeceou para fazer o primeiro. Outro cruzamento, outro gol de cabeça. Dessa vez, Cadu. O Batalha ainda fez o último, 3-0. Cruzeiro e Uberlândia no Mineirão. Gemerson foi tentar afastar o cruzamento e fez contra. No finzinho, o Rafael Elias aumentou. 2-0 Cruzeiro. Londrina e Atlético, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense. O único gol saiu no finzinho, Henrique Felipe. Com a vitória por 1-0, Londrina pode até empatar a segunda partida da semifinal no próximo fim de semana, que se classifica. No Catarinense, Criciúma e Chapecoense. Wilker Angel marcou o primeiro e o Felipe Viseu o segundo. Campeonato Goiano. No primeiro jogo das quartas de final, o Atlético Goianiense venceu o Goiatuba fora de casa por 3-0.
O Esporte Espetacular de amanhã vai ter uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. O programa começa às 10 da manhã. Oi, gente, boa noite. Um homem que mais parece personagem de filme. Um homem de gelo. Ele decidiu correr, nadar e pedalar no frio congelante da Antártica. E depois dessa loucura, esse dinamarquês agora quer jogar uma Copa do Mundo de futebol. Você vai entender amanhã. Falando em Copa, tem entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. O Neymar não precisa provar nada a ninguém, ele talvez apenas focar a sua carreira naquilo que ele deseja daí para frente. Neste domingo, completam 11 dias do ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza após o jogo contra o Sport na Arena de Pernambuco pela Copa do Nordeste. E o Esporte Espetacular veio até a capital cearense para conversar com 2 dos 6 jogadores feridos neste ataque. É amanhã, depois do Auto Esporte, no Esporte Espetacular. Esperamos vocês. Em São Paulo, uma exposição inaugurada hoje vai aproximar o público das obras da pintora e escultora Lígia Clark. É a celebração do centenário da artista mineira. Estar diante de Lígia Clark pode ser estranho. Você consegue ver, você dentro, você mesmo. É bem diferente. Dessa jornada, ninguém sai espectador. Tocar nas peças é uma experiência incrível. Ver em casal, é legal. Não, acho que isso traz um pouco do lúdico, né? Essa coisa meio infantil de explorar de uma forma bruta, digamos assim, coisas do dia a dia, né? Para o centenário de uma das artistas mais celebradas do Brasil, a Pinacoteca de São Paulo guardou todas as 7 salas de exposição, que parecem até ampliadas. A poesia da pintora e escultora mineira se espalha sem pudor, desmistificando a arte, o que, aliás, era seu propósito. Com os bichos, ganhou o prêmio de melhor escultora do Brasil na Bienal Internacional de São Paulo. São planos articulados em metal e eles eram esculturas abstratas, mas que só ganhavam sentido quando o público manipulava essas peças. Então a escultura deixava de ser uma coisa para ser vista, mas para ser vivida. É a cumplicidade definitiva com quem para ver, mexer e se deixar tocar. Entrando em contato com coisa que está te dando uma resposta silenciosa, que exige sua atenção para ela, senão ela se desequilibra e cai. Mas quando ela cai também a gente aprende que, na verdade, não é uma queda, é só uma resposta. E eu estava pensando que quando a gente tenta retornar a alguma posição que ela estava, a gente não consegue fazer isso, porque já é uma outra obra. Então isso é muito incrível, assim, tô vidrada aqui, podendo mexer com os bichos. O público como ator e parte da obra. Está aí uma imagem precisa para definir Lígia Clark. Essa artista que ousou extrapolar as molduras das telas, escapar dos museus, experimentar matérias-primas fora do ateliê. Para Clark, vida real e arte não se separam. Parece que a radicalidade dessa obra ganha ainda mais ênfase no presente, né? Hoje a gente vive uma virada digital muito intensa e isso muitas vezes nos afasta da sensorialidade, né? Do tato, do paladar, do olfato. E Lígia, a partir de 66, né? Ela nos convida a redespertar esses sentidos. Parece que essa obra é ainda mais radical para nós. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma ótima noite. Boa noite e um bom domingo.